Agora deixa eu dizer para você o que é o inferno, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui quem é que vai. Não estou apontando A ou B, não estou dizendo que minha igreja é salvo-conduto, que eu dou salvo-conduto. Eu estou igual a qualquer pessoa submisso a isso que eu preguei e que estou pregando. Agora, o que é o inferno? Em João 3,36 diz que o inferno é o lugar da manifestação da ira de Deus. Porque o pecado fere a santidade de Deus. Deus é santo, é puro. O pecado é uma ofensa. Então o inferno é um lugar que representa a ira de Deus sobre o pecado, a desobediência, a iniquidade. Para quem foi feito o inferno? Primeiro, Mateus 25:41 diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Aqui a criação, primeiro objetivo do inferno. Para o diabo e seus anjos. Então não é um lugar bom para ninguém, não. Agora, não é só para o diabo e seus anjos. Eu já citei o Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E morte aí não é física, é a morte espiritual, é o inferno. Isso é, quem vive na prática do pecado, o resultado é o inferno. Agora, deixa eu te falar. Primeiro, o inferno é um lugar que representa a ira de Deus. O inferno foi, em primeira instância, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno também é preparado para quem desobedece a Deus e vive no pecado. O inferno é lugar de pranto e ranger de dentes. Quem falou isso foi Jesus. Mateus 25:30. Isso é um lugar de sofrimento inimaginável, que nunca nenhum ser humano sentiu ou passou por ele. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento inimaginável, mas de sofrimento eterno. Apocalipse 20:10. Quem for para o inferno vai estar nele eternamente em sofrimento. Além de ser um sofrimento inimaginável, é eterno. Agora tem mais um dado. 2 Pedro 2,17 diz que o inferno é um lugar de densas trevas. Significa que quem for lançado no inferno vai sofrer em solidão, não vai ver ninguém. E o homem não foi feito, o homem é um ser social em essência. Então, quem for lançado no inferno, diz a Bíblia que é sofrimento inimaginável, é sofrimento eterno e sofrimento em solidão. Vai ouvir urro, vai ouvir grito, gemido, mas não vai ver ninguém. Não vai compartilhar. Tá pegando fogo aí, compadre? Tá aí, rapaz, o negócio aqui tá feio. Não vai ter compartilhamento. Agora eu vou responder aquela historinha do meu amigo diretor da TV, que disse pra mim que se Deus me botar no inferno, eu faço lá um carnaval e até churrasco. Então eu disse para ele, é porque você não sabe o que você está falando. Jesus, em Mateus 10, 28 diz que não devemos temer aquele que mata o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo que quem for para o inferno vai saber que está lá e vai ter domínio de existência. Ninguém vai ser lançado no inferno e vai perder o senso de existência, porque a alma humana é responsável pela mente, vontade e sentimentos. É a alma humana que dá a você sentido de existência e de identidade, de você saber quem é. Quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno e vai sofrer no inferno. E como eu disse, lá não é um lugar de brincadeira. Lá não vai ser um lugar para você fazer churrasco. E a Bíblia fala que o inferno, o fogo do inferno, nunca se apaga. Nunca se apaga. Então é um lugar de sofrimento eterno. Volto a repetir, quem está entrando agora pelas redes sociais, ou quem está me vendo por um programa de TV, que eu não estou aqui pregando uma mensagem dizendo que a minha igreja dá salvo-conduto para você não ir para o inferno. Eu estou dizendo aqui que seja quem esteja aqui, eu, você ou quem quiser,
Se você desobedecer a palavra de Deus e viver uma vida quanto mais deliberada de pecado, você é candidato ao inferno. Vamos mudar o disco. Deixa eu dizer mais uma coisa antes de mudar o disco. Foi Jesus que falou que existe uma porta larga que muitos entram, e é o caminho da perdição, e ele dá a dica: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida. Então o caminho do inferno é fácil, sabe por quê? Porque você não precisa dizer não para nada. O caminho do inferno é fácil porque você vive segundo a sua natureza, o que ela deseja, e acabou o papo. Você não precisa fazer sacrifício de resistência, de negar, sabe? Então é o caminho. Por isso que Jesus falou, é Jesus, não foi ninguém mais não, é Jesus que falou: olha, o caminho é fácil, não tem esforço. Viva a vida do jeito que você quer, pecando como você quiser, bagunçando como você quiser, cometendo uma moleza. Dar vazão à minha natureza é a coisa mais fácil que tem. Fugir dela é que é a questão, é que é a dificuldade. Por isso Jesus falou que o caminho do céu ele é estreito e apertado, e poucos são os que encontram. E ele dá a sugestão: entrai. Ele não diz que põe, ele dá a sugestão qual é o que você deve, mas é você que decide se entra no caminho largo ou se entra no caminho estreito. Mas quem é que vai para o céu? Quem é que vai para o céu? Primeiro, quem crê em Jesus Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E aí tem uma coisa ligada ao crer. Primeiro, se você quer ir para o céu, creia que Jesus pode te salvar do inferno. Segundo lugar, obedeça a sua palavra, obedeça aquilo que Deus quer que você pratique segundo a sua palavra, porque Hebreus 5,9 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E aí você diz: pastor, se o nosso problema é o pecado, porque a prática do pecado é que leva ao inferno, então eu tenho que resolver o problema do pecado. Como? Porque se eu vencer o pecado, eu estou no caminho do céu. Muito bem, então eu vou te dar uma dica da Bíblia. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para apagar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vamos voltar ao texto. Se andarmos na luz como ele na luz está. Andar fala de uma trajetória. Se você viver a sua vida dentro da vontade de Deus. Se você disser que não tem pecado, está se enganando. Mas se você confessar ele, ele perdoa e remove o pecado. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, você precisa confessar, andar na vontade de Deus para não praticar o pecado, se arrepender, sair do caminho da prática do pecado e se converter. Isso é entregar totalmente a sua vida a Cristo. Porque se o pecado é o problema de nos levar para o inferno, só Jesus Cristo tem o remédio contra o pecado, que foi o sangue que ele verteu na cruz para nos purificar de todo o pecado, para cancelar toda a dívida, para perdoar todo o pecado, quando você reconhece e quando você entrega a sua vida a ele.
As pessoas pensam que existe alguma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. A sua decisão é crer em Jesus ou não crer em Jesus. A sua decisão é entregar sua vida a Ele ou não entregar sua vida a Ele. A sua decisão é reconhecer que só Ele pode te salvar, porque Jesus declara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ou você reconhece que Jesus é o Salvador, entrega a sua vida a Ele, para que Ele possa, com a sua confissão e reconhecimento, perdoar, cancelar de maneira sobrenatural todos os meus e os seus pecados, e a partir de então, você viver uma vida dentro da vontade de Deus, para que você então possa ter acesso ao céu. Escute o que eu vou te falar. Deus não fez um ser para viver 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou em você uma coisa chamada eternidade. Então, após a morte, vai haver uma eternidade. No céu ou no inferno. Você não foi feito para viver 60, 70, 80, 90, ou se você conseguir muito, chegar a 100, e você acabar. Você foi feito para ser eterno. E aí, meu querido, e aí, meu amado, você diz: pastor, como é que é o céu? Não é? Como é que é o céu? O que é o céu? Número 1, o céu é o lugar onde Deus habita e tem estabelecido o seu trono. O Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Salmo 103, versículo 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O que é o céu? O lugar preparado para aqueles que vão habitar eternamente com Cristo. Foi o que Jesus falou em João 14. Não fique perturbado ou turbado o seu coração. Crede em Deus e crede também em mim, que na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o meu pai preparar lugar, e se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei, para que estejam junto de mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Agora escute que eu vou te dizer uma coisa muito interessante, muito importante. O céu é o lugar onde viveremos em estado de perfeição, glória, felicidade absoluta por toda a eternidade. Eu quero ler para te mostrar isso em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7. Eu li o 8, né? Porque o 8 é terrível. O 21, 8, porque fala do inferno. Mas os 7 outros versículos falam do céu. E eu vou ler aqui para você. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. O céu não é para predestinados, é para quem vence. Ao que vencer, eu darei todas essas coisas. Eu vou limpar dos teus olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, lá não haverá pranto,
enquanto lá não haverá sofrimento, essas coisas vão cessar. E diz 1 João capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Você vai ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, onde não tem dor, onde não tem espaço de tempo, onde não tem nenhum impedimento. Isso é o céu, o lugar de glória, o lugar de felicidade, o lugar de completude, de alegria. Meu querido, eu não estou falando aqui de alguma coisa da minha igreja. Eu vim aqui dizer para você que está em você o poder da eternidade. Mas eu sei que tem alguma pergunta aqui. Eu gosto de pensar o que as pessoas estão pensando sobre o que eu prego. Claro. Porque se eu não me transportar para vocês, onde você está, eu vou pregar algo que eu acho que eu estou comunicando, e no final eu posso estar fazendo as pessoas entenderem ou terem dúvidas sobre o que eu estou falando. Então eu me transporto para você que está sentado. Silas ouvindo Silas. Se eu estou aí, alguém aí faz a seguinte pergunta para si: como é que o senhor prova que isso é verdade? Como é que o senhor sabe que isso aí é verdade? Alguém já voltou do inferno? Estive lá, fiquei 1 ano. O bicho pega. Vai para lá não. Eu estive no céu, lindo céu. Não sei porque ele me devolveu para cá. Eu vou te dar 2 evidências para você poder crer no que eu estou falando. A primeira evidência: por que o homem é pecador? Porque o homem sofre, morre e sente dor. Se você não fosse pecador, se eu não fosse pecador, eu não sofria, não sentia dor e não tinha possibilidade da morte. Essa aqui é a primeira evidência. Se não houvesse o pecado, não haveria morte. Se não houvesse pecado, não haveria sofrimento, só perfeição. Agora, a segunda evidência é que quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, só quando uma pessoa reconhece que Jesus é Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Ele, essas coisas que eu vou falar acontecem aqui na terra e não no céu. Se essas coisas que a Bíblia diz acontecem aqui na terra quando eu entrego a minha vida a Ele, você pode acreditar que as coisas da eternidade que você ainda não chegou também vão acontecer. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia está afirmando que quando uma pessoa tem um encontro real com Cristo, entrega a sua vida a Ele, ele é transformado de uma maneira transcendente, acima do limite da experiência humana. Um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Coisa que ninguém pode fazer por você. Transformação que sociologia, que governo, que cultura, que religião não pode. O poder do Evangelho transforma você para uma vida melhor. Primeira evidência. Segunda evidência, Jesus declarou: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem que vive segundo o desejo da sua natureza é preso por um monte de coisas. E que ele não consegue vencer, porque a Bíblia diz: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Mas quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela é liberta de tudo aquilo que te prejudica e te destrói. Essa é mais uma evidência. Jesus declarou em João 10,10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Vida abundante não significa que você não tenha adversidade ou lutas, mas é que você interfere nas circunstâncias da vida, porque você tem uma alegria, uma felicidade produzida por Deus na sua vida. Essa é mais uma evidência. Jesus declara em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Paz que Jesus dá é equilíbrio emocional e sossego em meio à tempestade. A paz de Cristo não significa ausência de guerra em sua volta, significa equilíbrio emocional no meio da tempestade. Só Jesus pode dar essa paz. Jesus declarou em João 14, 16 e 17, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber e não o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará convosco. E aqui tem uma das coisas mais incríveis. Quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nela. E filho, com todo respeito, não dá para eu te explicar isso. Só quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, a presença do Espírito Santo vem sobre ela, trazendo a ela direção, trazendo a ela paz, trazendo a ela uma nova dinâmica de vida. Essas evidências que acontecem aqui na terra e que a Bíblia me fala, e eu desafio você, se você quiser experimentar, é a certeza que as coisas que ainda não aconteceram, acontecerão, porque tem céu e inferno. A questão, queridão, escute o que eu estou te falando aqui. A questão, eu vou encerrar minha palavra. A questão, preste bastante atenção, filho, que aqui está a minha palavra final. Qual é a sua decisão? Quem escolhe é você. Há um caminho largo e um caminho estreito. Você escolhe qual é que você quer entrar. A escolha é sua. 2, a escolha é feita nessa vida. Não é quando você morre não, que o pessoal aqui vai quebrar teu galho com vela acesa para iluminar tua alma. Não vai ter quebrar galho porque Deus não é macaco gordo. A escolha é aqui nessa vida. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Você não vai passar por karma, não. Você não vai passar por processos de purificação até chegar no nirvana ou até chegar na excelência da luz. É aqui nessa vida. A escolha é pessoal e individual. Romanos 14, 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta dos teus filhos não vão dar conta de você, você não vai dar conta da tua mulher, nem tua mulher vai dar conta de você. A decisão é pessoal. A escolha é sua. Como eu disse, eu não coloco ninguém no céu e não coloco ninguém no inferno. Mas a palavra de Deus, tudo que eu falei vale para mim, como vale para qualquer pessoa que está me ouvindo. Eu não estou pregando uma mensagem para vocês que gostaria de informar, coitado de vocês, miseráveis mortais, porque eu sou de uma outra casta, eu sou de um outro nível, eu não estou sujeito a esse negócio que eu acabei de falar. Eu estou tão sujeito como qualquer um que está aqui. A escolha é sua. Deus não vai escolher e não vai decidir. Você é que decide, e não é programa de televisão. Se você quer o céu ou o inferno.